Iniciaremos a nossa sessão, são 8h05, e hoje nós vamos discutir exatamente os desfechos do transplante apoidêntico no nosso serviço, especificamente acima de 50 anos e sem o uso do TBI pela falta de acesso. Então, o Hércules, que é egresso do nosso serviço e é mestrando e trabalha na pesquisa clínica comigo, vai apresentar os dados. Hércules, por favor. Oi, bom dia a todos. Como o Dr. Fernando já me introduziu, meu nome é Hércules Mota, né? Sou médico hematologista, atualmente mestrando da Universidade Federal do Ceará. E nós fizemos esse trabalho, que foi uma revisão dos dados locais, que foi submetido agora ao EBMT, com a ideia de explorar um pouco os desfechos desses pacientes que foram submetidos a um transplante haploidêntico. Como é uma sessão que foi aberta aos residentes, também eu vou começar com uma introdução rápida, só contextualizando o motivo da gente fazer esse estudo, né? O transplante haploidêntico é uma iniciativa aí que tem pouco mais de 20 anos, começou com um dos estudos primordiais foi esse estudo do grupo de Perugia sobre o transplante haploidêntico com depressão ex vivo de células T, que, no entanto, não teve um desfecho satisfatório, né? Teve boa enxertia, mas uma grande número de mortes associadas a causas não recaídas, né? Principalmente infecciosas, inclusive infecções virais muito proeminentes, que devido à depressão de linfócitos T. A sobrevida global desse grupo foi por volta de 36% em 2 anos, que levou a tentativas de outras estratégias de depleção de linfócitos T. E aí, o estudo do Lusnik, em 2008, veio abordar esse ponto, já com a tecnologia, né, com a estratégia de depleção em vivo de linfócitos T com a ciclofosfamida pós-transplante. Esse protocolo inicial era não mieloablativo e era baseado em TBI, fludarabina e ciclofosfamida como condicionamento e a profilaxia de GVHD com tacrolimus, micofenolato e ciclofosfamida pós. Existiam dois grupos, né, o de Baltimore e o de Seattle. Esse esquema com a ciclofosfamida nos dias 3 e 4 mostrou melhor desfecho, com menor taxa de doença do enxerto contra o hospedeiro. Esse estudo mostrou que o transplante haploidêntico era viável, né, com boas taxas de enxertia, com taxas aceitáveis de doença do enxerto contra o hospedeiro. No entanto, acredita-se que até por conta do condicionamento não mieloablativo, havia uma alta taxa de recaída, né? A gente chegou a... Esse estudo mostrou até 60% de recaída dentro de 2 anos, superando em muito a mortalidade não recaída. E isso acabou comprometendo a sobrevida global desse grupo. Mas o fato de ser um condicionamento não mieloablativo abriu a dúvida sobre a possibilidade de expandir esse uso para condicionamentos mieloablativos, né, aumentando a intensidade, se isso conseguiria prevenir a recaída, que foi uma complicação tão frequente. E aí, em 2012, foi publicado esse estudo do Solomon, que é o estudo que serviu como base para a elaboração do nosso protocolo institucional de transplante haploidêntico. A ideia foi fazer um transplante mieloablativo com fonte de sangue periférico, usando doadores haploidênticos com depleção em vivo de linfócitos T. Esse trabalho pivotal, né, esse trabalho primordial, ele tinha 20 pacientes com uma mediana de idade de 44 anos, com pacientes entre 25 e 56 anos. O condicionamento era o Buflucy, e esses pacientes receberam todos fonte de sangue periférico. É um estudo que mostrou bons resultados, uma sobrevida global estimada de 69% em 1 ano,
com taxas aceitáveis de doença do enxerto contra o hospedeiro. Ele também mostrou uma recaída aceitável, né? Uma taxa de recaída aceitável e com uma sobrevida livre de doença de 50% em um ano. É, a partir desse estudo, né, esse estudo permitiu que o nosso centro que não dispõe de TBI pudesse iniciar o transplante aplidêntico, mas a gente fica com um grupo não atendido, uma dúvida, né, com base nele, que é como seria o desfecho dos pacientes mais idosos, né, com pacientes pelo menos mais velhos, nesse grupo acima de 50 anos, que foi submetido ao transplante, que seria submetido ao transplante haploidêntico, já que é um grupo que tem maior número de comorbidades e também mais suscetível a complicações do transplante. Quando a gente revisa a literatura para investigar sobre o transplante haploidêntico nessa faixa etária, existem alguns estudos que abordam esse ponto, né? Esse estudo chinês de 2023, ele comparou essa faixa etária, né, de 55 a 65 anos, usou um condicionamento diferente do habitual, usou o SAIA-TG ou Buflo-SAIA-TG nesses pacientes. Não é prática, não é nossa prática institucional utilizar a TG no transplante haploidêntico, por exemplo. É um estudo que tem alguns vieses, por exemplo, ele recrutou inicialmente, recrutou não, né? É um estudo retrospectivo, então ele avaliou inicialmente 536 pacientes e ele só dividiu nesses dois grupos, entre quimioterapia e transplante haploidêntico, aqueles pacientes que conseguiram atingir uma primeira remissão completa. E aí a gente vê que um grande número desses pacientes se perdeu nesse processo de indução, chegando a 190 pacientes que conseguiram atingir uma remissão completa e somente 150 conseguiram sustentar essa remissão completa. E aí ele dividiu em dois grupos, né, que foram os pacientes que foram submetidos apenas à quimioterapia, que foram 46, e 38 foram submetidos ao transplante haploidêntico com esse protocolo. O transplante haploidêntico mostrou um melhor desfecho, com uma sobrevida global em 2 anos de quase 80%, enquanto a quimioterapia com metade disso, né? E isso foi principalmente devido à recaída, que chegou a 80% em 2 anos, nesse grupo que foi submetido apenas à quimioterapia. Então, apesar de não ser um estudo que reflete a prática clínica, é um estudo que mostra a necessidade do transplante nesse grupo também, né, sobre a alta recaída dos pacientes que não são submetidos a esse procedimento. Existe também um estudo do EBMT que avaliou o impacto da intensidade do condicionamento nos pacientes que fizeram transplante haploidêntico com mais de 45 anos de idade. Esse estudo ele tinha uma mediana de idade de 55 anos nos pacientes que foram submetidos a um transplante mieloablativo e de 61 anos nos pacientes que foram submetidos ao transplante com intensidade reduzida. Aqui já não havia aquela uniformidade da fonte de células-tronco, né? Mais ou menos 50% usou fonte de medula óssea no transplante mieloablativo e 40% no transplante de intensidade reduzida. E os regimes de condicionamento também variaram bastante. A gente vê que no transplante de intensidade reduzida, 32% fizeram um transplante com base em TBI e 35% fizeram um transplante com base em tiotepa, né? Esse esquema TBF é tiotepa, busulfano e fludarabina. Apenas 10% dos transplantes RIC foram com esquema Buflu, enquanto no transplante mieloablativo, mais da metade utilizou esse esquema baseado em tiotepa, que também é uma droga indisponível no sistema público de saúde no Brasil. A maioria desses pacientes utilizou o esquema com ciclofosfamida pós, e esse estudo também mostrou uma boa tolerabilidade
do transplante aplidêntico nessa faixa etária, né? Não houve diferença significativa entre o condicionamento mieloablativo ou de intensidade reduzida, com uma sobrevida global de aproximadamente 50% em 2 anos, e uma mortalidade não recaída por volta de 30% nesses 2 anos também. É, Existe uma corte que também avaliou os desfechos desse transplante aplidêntico nos pacientes mais velhos. No caso, aqui foi o grupo da Austrália e Nova Zelândia, e avaliou os pacientes com mais de 65 anos. A mediana de idade deles foi de 68 anos, com essa faixa de idade que variou entre 65 e 74 anos. No entanto, a gente vê que eles tiveram uma opção por transplante de intensidade reduzida, né? 95% desses pacientes, mas esses transplantes se basearam basicamente em TBI, né? Quando a gente vê os esquemas de condicionamento utilizados, cerca de 91% utilizaram TBI, seja Flucyt TBI ou Flumel TBI. E eles mostraram um excelente desfecho, né? A sobrevida global em 2 anos foi de 74%, a sobrevida livre de recaída de 70%, com uma mortalidade não recaída de 23% em 2 anos. Então, mostrou que é um procedimento factível nesse grupo, mas que utilizando um esquema um pouco diferente do nosso. O principal receio em relação a esses esquemas, ao transplante aplidêntico, é a taxa de complicação, né, e a mortalidade não recaída. Aqui é uma revisão recente do grupo da EBMT, que avaliou a taxa de complicação em pacientes adultos, de uma forma geral, né, de todas as faixas etárias submetidos ao transplante aplidêntico. E aí a mucosite chegava até 40%, e o insuficiência renal quase 20%. É bem em linha com a prática clínica, né? Ele encontrou acima de 60% de taxa de infecção bacteriana e acima de 50% de taxa de infecção viral, mostrando que é um procedimento que tem riscos associados e que podem ser mais proeminentes na faixa etária de pacientes acima de 50 anos. Aqui foram os dados encontrados no nosso centro. O transplante aplidêntico no Hospital Universitário Walter Cantido foi iniciado em 2016 e foram 47 transplantes entre 2016 e 2025. A média de idade foi de 37 anos e a indicação mais comum foi a LMA, com 19 pacientes, e a LLA, com 16 pacientes. O condicionamento padrão utilizava Buflu, e a profilaxia de GVHD é ciclopós associada à ciclosporina e micofenolato. Na coorte global, envolvendo todas as idades, nós encontramos uma sobrevida global de 63% em 1 ano e de 47% em 2 anos. Quando nós avaliamos melhor os pacientes com a idade superior a 50 anos, foram realizados 14 transplantes nesse período, com idade variando entre 53 e 66 anos. Em relação ao doador, a maioria utilizou filhos como doadores, né? 12 pacientes, e a maioria utilizou um transplante de intensidade reduzida, sendo 11 dos 14 pacientes. Em relação à toxicidade grave, né? Isso classificado como 3 ou 4 pelo CTCAE, a mais frequente foi a mucosite, em 50% dos pacientes, a hepatotoxicidade grave em 2 e vômitos graves em 2. A nossa mediana de enxertia neutrofílica foi de 16 dias e de enxertia plaquetária foi de 21 dias. Nas complicações mais graves, tivemos 2 casos de síndrome de obstrução sinusoidal e uma mortalidade precoce, né, a mortalidade relacionada ao transplante de 21%. A sobrevida global em 1 ano foi de 79%,
e de 67% em 2 anos, com uma média de sobrevida de 2,1 anos. As causas de óbito mais frequentes foram a recaída, né? Os 2 casos de síndrome de obstrução sinusoidal. Tivemos um caso de óbito por infecção e um óbito por segunda neoplasia. Aqui é a curva de sobrevida global desses pacientes. As nossas conclusões foram que o transplante halogênico haploidêntico permanece como uma alternativa viável para a cura em adultos, e esses regimes de condicionamento sem TBI podem viabilizar sua realização em regiões com menos recursos, além de evitar possíveis toxicidades associadas ao método, ao TBI. E era isso. Obrigado, Hércules, a apresentação aí desses dados e a gente agradece a participação dos colegas de outros países e também do Brasil, de outros estados, de outros serviços. A gente queria abrir para perguntas, comentários, algumas discussões. Se alguém tiver algum comentário, seria muito bem-vindo. Eu vou começar então, Epis, perguntando a você, apesar da gente ter uma casuística muito pequena, quando você compara com os dados gerais, você viu quais foram as diferenças que você observou? É, de diferença principal, assim, nosso N é pequeno, né? Mas a gente viu uma boa tolerabilidade do protocolo, né? Uma baixa taxa de recaída, houveram complicações graves, principalmente a, a síndrome de obstrução sinusoidal, né? Que parece ter uma taxa maior do que a dos estudos que foram realizados previamente. Mas que, de uma forma geral, torna o protocolo factível, né? A gente vê que a infecção parece ter sido uma causa mais frequente e a recaída foi a principal causa de óbito nessas coortes, do EBMT e da Austrália, diferente do nosso grupo, que a recaída não foi, que foi a principal causa de óbito, né? Mas que não foi, somado às outras causas, né, a mortalidade não recaída foi maior do que a recaída, diferente das outras coortes. Obrigado, Hércules. A Andresa pediu a palavra. Andresa, por favor. Olá, bom dia. Bom Obrigada aí dia. pela oportunidade de ver os resultados de vocês. Obrigada, Hércules, pela apresentação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a toxicidade cardíaca, e se em algum momento vocês reduziram a dose de ciclofosfamida, só uma observação em relação à toxicidade cardíaca nesse grupo, em relação a ciclopós. Obrigada. Ótima pergunta. Na nossa coorte não foi registrado nenhum paciente que fez dose inferior aos 100 miligramas de ciclofosfamida pós, e também não temos registro de toxicidade cardíaca grave nesse grupo, mesmo nesse grupo com a faixa etária mais elevada. Nós nunca reduzimos, Andresa, e não tivemos relatos, não, mas é uma coisa super importante e que é descrita, né? É uma preocupação, na verdade. É algo que a gente tem que estar atento realmente e é um ponto que algumas vezes a gente tem discutido aí, mas a gente ainda não reduziu. Eu sei que alguns centros já estão fazendo dose mais baixa, né? Da ciclofosfamida. Vocês já reduziram a dose, Andressa, aí no Einstein? Já, a gente já passou para 40 para pacientes mais idosos, assim, acima de 60 anos. Acima de 60, É. certo. E qual a impressão que vocês estão tendo? Não, assim, a gente, na verdade, não dá para dizer que melhorou, mas a gente percebe que
pacientes assim, mais idosos extremos, acima de 70, 75, mesmo com redução, a toxicidade cardíaca é discutido mesmo. Mas geralmente são pacientes que têm um histórico de alteração cardíaca, né? É mais pelo histórico do que pela idade, né? Então, a gente não sabe se isso é intervenção da dose ou aquele paciente já teve um histórico, já usa algum tipo de antiagregante ou usa medicações para controle de colesterol. Ele tem sempre algum histórico passado que às vezes você não consegue avaliar muito bem, mas na hora da ciclopose ele evolui com uma distribuição hídrica, uma taquicardia persistente, e aí você tem que às vezes entrar com medicação inotrópica, alguma coisa assim. Mas eu acho que realmente essa conduta de reduzir para todos, talvez porque a dose realmente de 60 em total seja uma dose que a gente talvez tenha que diminuir para todos, independente da idade, né? A gente sabe que isso é uma coisa discutida, se realmente precisa de tudo isso de si. Mas em relação a, pensando na toxicidade cardíaca, eu acho que isso tem que ser discutido mesmo caso a caso, independente da idade. Talvez alguns pacientes com histórico fazer talvez uma ressonância, um eco-stream, mais do que a idade definir a dose, né? Eu particularmente acho que a dose de 100 talvez possa ser modificada no futuro, mas talvez para todos. Mas obrigada, obrigada, Fernando. Excelente a observação, essa individualização. Para nós, uma questão que eu acho que é para nós, e são dois pontos muito importantes. Primeiro, lidar com a realidade da ausência de TBI, então, no condicionamento. Esse acho que é um ponto bem claro, né? A outra questão são as infecções e o que a gente consegue ver, e muitas vezes os resultados, pelo menos do Brasil como um todo, de você não ter resultados de haplo idêntico, semelhantes ao que a gente vê nos relatos europeus e estadunidense, né? Então, eu acho que isso tem sido um ponto, e para nós, assim, no serviço público brasileiro, né, que tem colegas de outros países, depois eu gostaria que eles se manifestassem. A gente não tem acesso, por exemplo, a Letermovir, né, não tem, e aí não consegue fazer prevenção. O percentual de até sexta-feira eu estava na visita comentando com a Karine que a gente tem visto percentual elevadíssimo, já era alto, tá? Em torno de 70% a gente tinha de reativação de CMV, que é mais ou menos o percentual que vocês têm aí no Einstein, pelos dois trabalhos o nosso trabalho aqui de 5 anos e aquele trabalho que a Mariana fez. Mas que a gente está vendo com muita frequência até no aparentado, né? Então, isso tem preocupado muito a gente, porque a nossa, tanto os doadores como os receptores, todos têm um percentual acima de 80%, né? Próximo a 90% de sorologia prévia, né? E então, assim, a chance de reativação é muito grande. E para nós, no serviço público, é complicado, porque nós só temos acesso a ganciclovir, muitas vezes é algo bem preocupante, porque a nossa população é tão carente que às vezes não tem condições, até tem dificuldade até de vir fazer ambulatorialmente o ganciclovir, mas isso é uma questão bem própria nossa. Mas eu não sei se a Karine quer fazer um Eu comentário. acho Diga, Andresa, por favor. super, super importante essa atenção que você está dando à ausência do TBI, né? Que talvez uma coisa que seria uma dificuldade do serviço, talvez tenha trazido uma vantagem, uma vez que você não associa o busulfan com o TBI, menos mucosite, então isso talvez tenha tido uma vantagem direta, né? Não, Eu com acho que o TBI certeza, é uma com dose certeza. menor, mas junto com o busulfan sempre causa mais mucosite. E mais mucosite, mais infecção relacionada à corrente sanguínea de da mucosa. É interessante, não traz resultados piores, pode ser até uma outra vantagem relacionada a isso. Isso é bem interessante. Talvez você É, pudesse destrinchar melhor com o tempo o perfil das bactérias, das infecções bacterianas, e ver que talvez você tenha até um menor percentual de infecções relacionadas à mucosa intestinal. Seria interessante.
corretíssima a sua observação, concordo totalmente. E uma coisa interessante é que, assim, a despeito da ausência de TBI, os nossos dados, quando a gente compara indiretamente com os dados brasileiros, do registro brasileiro, são semelhantes, né? Então, isso é algo que de alguma forma, nos conforta, né? Não é porque você não tem Mas TBI que não pode fazer Apple, né? exatamente. Eu acho que acho que uma coisa muito importante para o Aplo primeiro a pesquisa em anticorpo anti-HLA, né? Então acho que isso é fundamental e selecionar bem esse doador, né? E acima de tudo ter certeza que não tem um doador não aparentado adequado, né? Eu acho que essa mensagem, eu acho que ela deve ficar assim para nós todos, e eu me refiro ao Brasil especificamente pelo registro de doadores robustos que nós temos. Eu sei que alguns países da América Latina, inclusive tem colegas aqui, têm dificuldades, né, eventualmente, mas a gente tem mais ou menos esse conceito. E isso tem, de alguma forma, nos levado. Karine, você gostaria de fazer algum comentário? Você tá muda, Karine. Tá muda, por favor. Desculpa. Bom dia. Acho que é o Bom que o dia. senhor já comentou. A gente estava até discutindo, né, sobre a questão da gente não ter profilaxia e da alta taxa de reativação do CMV nesses pacientes. A gente também tem cistite hemorrágica, né? Então, quando a gente pensa em estrutura de para Aplo, eu acho que tão importante quanto o laboratório de PRA é o laboratório de vírus, que, é, que dá um suporte fundamental para a gente. Então, eu acho que, assim, pensando em estrutura básica para fazer um Aplo, eu acho que são essas duas coisas, PRA e laboratório de vírus, é, uma seleção de doador, é, assim, bem feita, né, cuidadosa, para que a gente tenha os melhores resultados possíveis. Ah, com relação às infecções, a gente tem tido cada vez menos infecção. Eu acho que a questão da unidade fechada ajudou muito no último ano e meio, e, e nos pacientes realmente que fazem transplante de intensidade reduzida, a gente vê uma taxa de mucosite, de gravidade de mucosite bem abaixo, né? Então, isso que a doutora Andresa comentou, eu acredito que seja realmente uma vantagem nossa. Um ponto que você colocou, Karine, é importante. A gente tem uma rotina de CMV semanal, de EBV quinzenal para o Aplo, né? E sempre tem acesso a herpes tipo 6 e a BK vírus. Então, é o que a gente tem. E, e tem uma pergunta aqui do Antônio, um comentário e uma pergunta. O Antônio Vaz, que é um colega de Belo Horizonte, Hércules, seus resultados parecem semelhantes aos com tiotepa. Você vê alguma vantagem real do uso de tiotepa no contexto do haplo, na mesma população, sem TBI? Esse é até um ponto que vale a pena abordar. Em teoria, existe benefício da tiotepa, né, nos grandes estudos, mas existem outras características da corte do HLWC que diferem daquelas cortes
Austrália, Nova Zelândia e europeias, né? Eu acho que vale a pena citar que nós tivemos uma maior proporção de doadores filhos, né? Acho que isso reforça um pouco a importância do doador jovem nesse contexto do Aplo. E outra questão é que nesse grupo 100% utilizou fonte de sangue periférico, e a gente viu que naquela corte da Austrália e Nova Zelândia, né, onde a tiotepa foi muito na corte europeia, desculpe, que a tiotepa foi muito utilizado, e era mais ou menos 50%, existe uma grande proporção de paciente utilizando fontes de medula óssea. Acredito que no contexto do sistema público, diante da limitação até de algumas estratégias como manutenção pós-transplante, esses o uso do sangue periférico de doador jovem se torna ainda mais importante e pode ter contrabalanceado o uso da tiotepa do condicionamento. Perfeito. Um ponto importante que a Karine colocou é que assim, há mais de um ano a gente tem uma unidade fechada com quartos que para nós é com água filtrada, né, na unidade, pressão positiva e quartos isolados com banheiros isolados para o halogênico. E isso mudou muito o nosso perfil de infecção. Então, um grande problema que nós tínhamos era a infecção por bactéria multiresistente, e hoje é algo bastante raro, né? Não é infrequente, e a gente não tem tido essa problemática. Então, acho que isso também é um ponto que vale a pena ser comentado. Eu gostaria de saber se das pessoas que estão aqui, se alguém utiliza algum protocolo para APLO sem TBI. Se o pessoal, o grupo do Uruguai, da Costa Rica, o da Argentina, dos outros países que estão aqui conosco hoje, se alguém quiser comentar, falar, seria muito importante essa troca de experiências. Não sei se a Mariana queria comentar alguma coisa. Alguém do Brasil. Mariana, Mariana, acho que a Mariana, acho que ela caiu. Alguém do Brasil que utiliza um protocolo semelhante aqui, pessoal, está com a gente. Gostaria de fazer comentário. Antônio, vocês aí em Belo Horizonte, todos os aplos são com TBI? Se tiver com Assim, dificuldade, aqui, diga, Andresa, diga, aqui, só perdão. complementando ao comentário do Antônio sobre tiotepa, a gente usa a tiotepa em mielofibrose, faz TBS para mielofibrose, aí a gente faz assim, um esforço para ter a tiotepa, e também quando o paciente tem uma LMA, ou invasão do sistema nervoso central, ou algum quadro de passado de infiltração. Mas a gente não usa regularmente TBS, não. Alguns pacientes, por alguma razão que a gente não tem usado o TBI, a gente usou aquela dose menor de ciclofamida com o busulfan e fludara, por alguma razão assim que prescindiu de TBI. Mas sempre que possível, tirando o uso do tiotepa nessas situações que eu mencionei, a gente geralmente usa TBI mesmo, 200. Entendi. A Mariana está aqui falando, vou ler aqui o que ela. Bom dia, Semecor. No Uruguai, geralmente, a APLO não estamos usando o TBI. Então, mais um local que não usa TBI, né? Então, é importante aí saber dessa informação. A Mariana Mariana Stevenazzi, colega do Uruguai. E é importante essa troca de informações que a gente possa, de alguma forma, estar trazendo aí, juntando esses dados, né? É,
Também a Marlene Chaves, da Costa Rica, também é sem TBI. Bom dia, Marlene. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. É, eu acho que, eu não sei se alguém do João Paulo, Beatriz, Lívia, gostariam de fazer algum comentário. Por favor, pessoal. Também na Venezuela, o Marcos está dizendo que não estão usando TBI, então mais um país latino, né? Então, é uma realidade que. Eu, eu Pois sei não, que o, Karine. O Abraão, ele usa exatamente o mesmo protocolo que a gente, que é Isso, o o Abraão de Juiz de protocolo de Fora. Atlanta. É. Isso, exato, exatamente. E também tem um comentário aqui que, é, a princípio, usamos TBI. Fernanda Bahia de Carvalho, minha colega da Oncobio, está aqui comigo. Se quiser completar, foi o Antônio que falou, desculpa. O Antônio que falou. E aí a Fernanda Bahia de Carvalho, que é a pessoa da Oncobio também. Fernanda, se você quiser comentar, está facultada a palavra, tá? Fique à vontade. Eu acho que uma reunião como essa é importante para nós, especialmente para que a gente possa olhar os nossos desfechos, né, e de alguma maneira juntar esses dados. Eu acho que isso vai permitir que a gente consiga, talvez, olhar a reprodutibilidade disso em vários locais, né? A gente acredita que, para nós, a gente consegue tornar factível e não deixar de fazer o aplo para esses pacientes, que é uma realidade muito frequente, né? No Brasil é a modalidade de transplante que é mais feita, chega a 50% hoje, os transplantes no Brasil, pelo menos dos que formam dados ao Registro Brasileiro, CIBMTR, e isso é algo de muito impacto e que a gente precisa discutir e tentar aprimorar e ver a melhor maneira, né, de acessar essa modalidade. O nosso sonho aqui é que a gente pudesse fazer prevenção para CMV. Então, a gente acredita que esse é um gargalo e que realmente tem criado umas certas dificuldades, né, para os pacientes. Mas é algo que a gente tem que tentar discutir localmente no nosso país e com o Ministério da Saúde, tá? É, o Antônio está dizendo que esse é um tema excelente para vermos tanto no âmbito do GDEC como do LABMT. Essa pequena casuística nossa, nós mandamos para o EBMT como um resumo, mas a gente pode caminhar para realmente juntar os dados, né, com todos vocês e, e a gente poder talvez melhorar um pouco e dar uma olhada nisso, talvez levar para o Congresso Brasileiro, que vai ser de 19 a 22 de agosto em Salvador, na Bahia. Todos estão convidados, né, pela SBTMO. Tá, a gente está chegando ao final da nossa reunião. Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer um comentário, ou mesmo uma pergunta para o Hércules. Se não, eu queria, então, dizer o Antônio está digitando também. Antônio, se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Não, doutor Fernando, estava só parabenizando o Hércules aí, foi ótima discussão também. Obrigado aí pela Tá oportunidade. bom. Eu agradeço muito a todos vocês por terem entrado, por estarem conosco. É sempre uma contribuição. E, Hércules, finaliza então, por favor. É, é isso então, obrigado a todos. Acho que foi importante. Nós estamos há algum tempo revisando os dados, né? O serviço do transplante já tem 10 anos. É um trabalho. Agradecer também à doutora Karine, que faz esse trabalho de reporte dos dados.
e que tem sido essencial para que a gente possa produzir esses trabalhos, levar para os congressos e compartilhar nossa experiência, né? Que a gente só consegue analisar o que é registrado e, e eu acredito que eu particularmente tenho aprendido muito, acredito que é importante para compartilhar com os outros serviços também. Obrigado por comparecer todo mundo. Muito obrigado a todos. Buenos dias para os colegas de fora do Brasil. Uma honra, um prazer ter vocês conosco nessa manhã. Um abraço, uma boa semana. Fiquem com Deus e comemorando o agente secreto nos representando. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigado, Hermes. Parabéns. Obrigado, obrigado.